Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a memória de um santo evocado para proteger a garganta. De fato, desde a minha infância eu me recordo que chegava a uma data do ano que as velas eram usadas 2 dias seguidos na liturgia. E de fato era ontem para a festa da apresentação do Senhor e hoje na memória de São Brás, que com 2 velas cruzadas vamos receber a benção para a nossa garganta. Na leitura de hoje estamos chegando ao final da Carta aos Hebreus e hoje amanhã nós temos conselhos concretos para a vida cristã. E no Evangelho, o testemunho de João Batista martirizado e que Jesus se apercebe que ali começa o seu ministério de modo definitivo, mas que na história de João Batista se vê a história de Jesus, a história de todos aqueles que seguem o Cristo. Escutemos. Na antífona de entrada da memória deste dia, nós temos uma indicação deste testemunho de Marte e de vida de bispo, que já no seu ministério dá a vida por suas ovelhas, mas que o dá de modo definitivo através do dom do martírio. Da Carta aos Hebreus: irmãos, perseverai no amor fraterno. Aqui está concretamente um conselho que vai depois se declinar nas muitas recomendações. Perseverai no amor fraterno. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o sinal distintivo que vão perceber que nós dele somos discípulos é se nós nos amarmos uns aos outros. E concretamente vai dizer que o amor fraterno se mostra na hospitalidade, porque sendo acolhedor para com aquele que chega, inclusive para com o desconhecido, com o estrangeiro, alguns hospedaram anjos. E aqui é uma alusão clara a um episódio do Antigo Testamento, naturalmente, de Abraão, que hospeda anjos quando acolhe aqueles 3 que chegam na casa dele e que confirmam que ele vai ser pai e que Sara vai ser mãe. Lembrai-vos dos prisioneiros. Essa recordação do cuidado para com os prisioneiros é uma dimensão muito cristã. Lembram que no final do Evangelho de Mateus, quando se fala da volta do Filho do Homem, tive fome, me deste de comer, sede, doente, estava nu e na prisão. As outras dimensões eram comuns em muitas experiências religiosas da antiguidade. O cuidado com quem tem fome, sede, etc. Mas para com o prisioneiro é uma característica própria do cristianismo, porque se fala de gratuidade, porque se parte do pressuposto que aquele que está no cárcere, ele tem alguma culpa, está pagando alguma coisa. Mas ter cuidado para com o prisioneiro, visitar os prisioneiros, é uma demonstração da gratuidade do dom de Deus, porque nós também somos pecadores e Deus continua a nos amar. Sem falar que nos cárceres, sobretudo do Brasil, tem tantas pessoas inocentes que são esquecidas pelo nosso sistema prisional. Lembrai-vos dos prisioneiros como se estivesseis presos com eles e dos que são maltratados. O matrimônio seja honrado. Então, que aqui uma exortação à fidelidade matrimonial. O matrimônio seja honrado. Deus julgará os imorais e adúlteros, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Porque já o Senhor Jesus vai insistir no Evangelho, que o dinheiro tem a possibilidade de assumir na nossa vida o lugar de Deus. Por isso é clara aquela recomendação: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes. Aqui é um desafio, porque a ganância, sobretudo em uma sociedade que vive nos bombardeando com propaganda, então nós tendemos a querer sempre mais e mais, que nós não chegamos à conclusão que o que tem nos basta, que estamos contentes, que estamos felizes com o que temos. Então o desejo de possuir sempre mais. Lembrai-vos dos vossos dirigentes, lembrai-vos daqueles que vos evangelizaram, daqueles bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas, das pessoas que vos evangelizaram. Lembrai-vos que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé.
Eu sou feliz porque na minha vida eu tive sacerdotes religiosos, leigos e leigas que me testemunharam a fé. A minha mãe, uma pessoa de fé. Então eu me recordo com afeto dessas pessoas que me sustentam até hoje com o seu testemunho. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Esta é a frase mais famosa da carta aos Hebreus. Em outra tradução, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Assim, nós, depois de ouvirmos essa palavra, nós rezamos com o Salmo responsorial. O Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo, perante quem eu temerei? Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Pois um abrigo me dará sob o meu teto no dia da desgraça. Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, sois vós o meu auxílio. Na aclamação ao Evangelho de hoje, felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. A narração do martírio de João Batista, ela começa com uma curiosidade sobre quem é Jesus. O rei Herodes ouviu falar de Jesus e que alguns vão dizer, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros vão dizer que é Elias ou um profeta. Nós já encontramos essa consideração em todos os outros evangelhos. Não conseguem perceber a novidade de Jesus. É um profeta como outro. E então, Herodes vai dizer assim, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. É o senso de culpa do grande Herodes que carrega este peso e então logo depois vem a narração de como aconteceu isso. Herodes mandou prender João, ele estava acorrentado, porque ele condenava o rei pelo seu pecado, que era aquele de ter se casado com a mulher do seu irmão. E então a esposa, Herodíades, o odiava por causa disso, porque receava que a insistência de João Batista em condenar o pecado de Herodes levaria ao momento que ela seria expulsa da corte. Herodes tinha medo de João. Pensem, o rei poderoso que tem medo daquele homem que não tem um exército. É o testemunho de vida, é a profecia de João Batista, é a coerência de vida que vai fazer com que ele seja temido. Era o aniversário de Herodes e então aqui chega o momento oportuno. A filha de Herodíades entra, dança e nós podemos imaginar a bebedeira para que este rei poderoso chegue a dizer um disparate disso. Pede o que quiseres e eu te darei. Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Então é o momento da empolgação, da festa, dos devaneios e que faz uma promessa assim. A moça não sabe o que pedir e então a mãe vai dizer a cabeça de João Batista, porque assim ela teria todo o resto, teria o reino, teria o rei. Era a cabeça de João Batista que ela queria. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha prometido diante dos comensais. E o rei mandou um soldado que fosse buscar a cabeça de João Batista. Degolou-o na prisão. Entrega para a moça que entrega para sua mãe. Assim morre o grande profeta. Mas não é só este profeta. Este é o fim dos profetas do Antigo Testamento. Este é o fim de Jesus, dos seus apóstolos, dos seus discípulos até o dia de hoje. Meus caros irmãos, a história daqueles que nos precederam na fé, que foram perseguidos por causa da fé, como também o bispo de hoje, São Brás, nos coloca diante de uma situação que é aquela: se o mundo nos aplaude, atenção, é porque nós não vivemos a nossa fé. É porque se nós somos agradáveis ao mundo, é porque nós não conseguimos dar um testemunho. Então, os discípulos de João, ao saberem disso, levaram o cadáver e o sepultaram. Na oração hoje de coleta da memória de São Brás, nós assim rezamos: ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiado no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.